Bom dia, irmãos, graça e paz. Amém. Louvamos ao Senhor por esse dia, pela alegria de estarmos na casa do Senhor, desfrutando de mais um momento de comunhão. Nós vamos orar agradecendo ao Senhor por essa manhã, pelo cuidado dele renovado sobre as nossas vidas, por tudo que o Senhor tem feito por nós, pela alegria de estarmos na casa do Senhor. Vou pedir nosso irmão, o presbítero Norival, para fazer uma oração de louvor, de adoração ao Senhor nessa manhã. Amém. Vamos abrir nossas Bíblias no Salmo 121 e nos colocar de pé para a leitura desse Salmo. Salmo 121. Nós vamos ler de forma alternada. Eu vou ler os ímpares e os irmãos os pares. Salmo 121. Diz assim a palavra do Senhor: eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra, à tua direita. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. Amém. Os irmãos podem se assentar. Esse belíssimo salmo é tão conhecido nosso, quando nós podemos contemplar, a gente sabe que é um salmo de romagem, quando eles iam à casa do Senhor em Jerusalém, e as estradas tomadas de perigos, de montanhas altas, e muitas vezes assaltados ali pelo caminho, e eles olhavam e pensavam, quem pode nos proteger, esses montes altos? E eles falam, não, aquele que fez os céus e a terra, ele vai me guardar o tempo todo, como uma sombra que jamais se aparta de nós. Ele vai nos guardar na nossa entrada e a nossa saída, e ele fala, desde agora e para sempre. O Senhor nosso guarda. Nós vamos orar agora nesse momento, tendo um momento de intercessão pelos irmãos que têm sofrido. Nós temos tido tantas notícias tão repentinas, uma atrás da outra, de tanto sofrimento, e nós vamos colocar diante do Senhor. Nós vamos orar pela nossa família, que é um propósito da nossa EBD, eu e a minha família toda, na casa do Senhor, e a gente se alegra quando a gente vê chegando, né? Marido, esposa, filho. Se você está chegando sozinho, em nome de Jesus, você não vai vir sozinho. Daqui uns dias você vai vir com o esposo que não é crente, com a esposa que não é crente, ou se não é casado ainda, Deus vai preparar uma esposa para você, e assim vai, né, irmão Cairo? Amém. Então nós vamos orar pela nossa família, pela nossa casa, vamos orar pela família da nossa irmã Marlene Gussoni, da Gabi. Ontem foi encontrado, depois de completando 7 dias, né, o corpo do seu esposo, um momento de muito sofrimento. Na sexta fez 1 ano que sua mãe havia falecido, tão repentinamente também. Nós vamos interceder por essa família que tem sofrido,
pelos irmãos que têm sofrido a questão do luto, pelos irmãos que estão pelejando com a questão do câncer. Então, nós vamos estar orando. Então, tire esse momento e nós vamos interceder durante todo esse mês pela nossa nação. Vamos interceder pela eleição, pelo nosso país, que Deus tenha misericórdia e, sobretudo, que Deus cause arrependimento no coração do nosso povo. Que a Bíblia fala que cada povo tem o governo que merece. Então, que Deus tenha misericórdia e levante alguém segundo o coração do Senhor para governar o nosso país. Então, tire esse momento para orar pelas famílias, pelos que sofrem, todo mundo orando. Depois eu vou pedir ao nosso irmão presbítero Flávio para erguer sua voz em oração.
Amém. Nós vamos ter um momento do catecismo. Vou convidar a Elisa e a Helena, que vão recitar o catecismo nesta manhã. Como se chama esta mudança do coração? Chama-se regeneração ou novo nascimento. Quem pode mudar o coração de um pecador? Somente o Espírito Santo de Deus pode fazer isso. Fala de novo, Helena. Você fala mais pertinho do microfone, fala. Mais alto. Como se chama essa mudança do coração? Chama-se regeneração ou novo nascimento. Fala de novo, Elisa, fala. Quem pode mudar o coração de um pecador? Somente o Espírito Santo de Deus pode fazer isso. Amém. Podem sentar. Amém. Como se chama a transformação que o Senhor opera no nosso coração? Regeneração. E é uma obra que somente o Espírito Santo pode operar. Nós vamos louvar ao Senhor agora com cânticos espirituais, de louvor ao Senhor. Convidar a nossa equipe de louvor. Bom dia, irmãos. Vamos ficar de pé. Vamos continuar louvando, bendizendo o santo nome do nosso Deus. Os irmãos hoje me ajudar. Cantar bem forte, tá bom? Que tal só eu aqui o Bibi? Então nós vamos cantar bem forte juntos, tá? Essa primeira canção diz que maravilhoso é estar em tua presença, maravilhoso é te adorar. E nós vamos louvar esse Deus maravilhoso. Formoso és, quão formoso és, Rei do universo, tua glória enche a terra e enche os céus. Sua glória enche a terra, sua glória enche o céu, sua glória enche minha vida. Estar em tua presença, maravilhoso é poder te adorar, maravilhoso é tocar em tuas vestes, maravilhoso é te contemplar, Senhor, maravilhoso, maravilhoso te contemplar, Senhor. Um dia eu conheci um grande amigo.
Um grande amigo que falou para mim: Andréia, independente das circunstâncias, de tudo que puder acontecer na sua vida, você tem um amigo, e esse amigo é fiel, e esse amigo te ama, e esse amigo é Jesus. A gente pode confiar. Conheci um grande amigo. Conheci um grande amigo. Ele é filho de Deus Pai. O seu nome é Jesus Cristo. Nele a gente pode confiar. Pode confiar, Jesus, Ele é meu melhor amigo. Nele a gente pode confiar. Nele a gente pode e deve confiar. Jesus, Ele é meu melhor amigo. Nele a gente pode confiar. Nele a gente pode e deve confiar. Você só pode ser feliz tendo Jesus no coração. Você só pode ser feliz tendo Jesus no coração. Você só pode ser feliz tendo Jesus no coração. Você só pode ser feliz tendo Jesus no coração. Jesus, Ele é meu melhor amigo. Nele a gente pode confiar. Nele a gente pode e deve confiar. Jesus, Ele é o meu melhor amigo. Nele a gente pode confiar. Nele a gente pode e deve confiar. Amém. Que bom, né? A igreja alegre, firme, cantando ao Senhor Jesus. Vamos orar. Obrigado a Deus pela oportunidade de estarmos na tua casa, ó Pai, para juntos podermos louvar ao Senhor e bendizer o teu santo e bendito nome. Nos prepara, ó Deus, para o momento do estudo da tua palavra. Abra o nosso coração e que o teu Espírito Santo fale poderosamente em nossas vidas, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém. Vamos conhecer aqueles que aniversariam essa semana. Semana passada acho que até ultrapassei, falei um pouquinho, mas hoje é dia 9. Hoje é aniversário da Lara Alves. Eles não estão em São Paulo. É casamento da filha do pastor Marcos Mota, né? Então eles estão lá. É aniversário da nossa Lavínia. Fica de pé, Lavínia, para você ganhar um bombom, seu cartãozinho de aniversário. É aniversário da nossa irmã Lúcia Goraebe. Pode dar o cartãozinho da Lúcia ali para o Fernando levar para ela. E do irmão Rafael Novak. Não tá. Também no dia 10, amanhã, do irmão Crispim. Eu falei semana passada, mas é hoje. É amanhã. Crispim e seu Manuel. No dia 14, da Márcia Farias, lá da congregação em Olhos d'Água. Algum irmão mais aniversariando essa semana? Pode dar um sinalzinho aí, não fica com vergonha não. Não? Muito bem. Nós queremos nos alegrar com os irmãos que estão nos visitando hoje. Deixa eu ver se eu consigo reconhecer a presença de algum visitante.
Acho que de primeira vez. Deixa eu ver. Tem um rapaz ali perto do Gustavo. Apresenta aí, Gustavo. Gustavo também? Seja bem-vindo, Gustavo. Deus te abençoe. Os demais irmãos que estão nos visitando, acho que não são mais de primeira vez. Sejam todos muito bem recebidos no nosso meio. Que Deus abençoe grandemente. Algumas famílias novas que vocês veem chegando, assim, não se sintam constrangidos na hora do nosso cafezinho ir lá a cumprimentar e acolher esses irmãos em nome de Jesus. Nós vamos ter o nosso momento missionário. Vou chamar o nosso irmão Diácono Rúlio, que vai fazer esse momento. O momento missionário de hoje. Tá vendo? Bom dia, irmãos. Graça e paz. Eu queria informar os irmãos que os trabalhos lá na igreja, lá na Venezuela, na igreja batista, né, continuam. Os irmãos continuam na distribuição de cestas básicas, né, entre as famílias da igreja e famílias da comunidade, ok? E nesse mês de outubro, nós estamos comemorando lá na Venezuela, o mês da família pastoral. Então, eu gostaria muito que os irmãos estivessem lembrando dos pastores de lá. Em geral, de todas as famílias pastorais que estão lá na Venezuela. E lembrando também das igrejas, né, e as congregações que ainda estão sem pastor ou sem liderança. E também queria lembrar os irmãos de continuar orando pela Venezuela. A crise ainda continua lá. Durante a EBF, que eles realizaram no mês de agosto lá, tinha crianças da comunidade que iam para a EBF para comer o lanche da EBF, e aquele lanche era a refeição do dia para aquelas crianças. Então eu peço aos irmãos que não esqueçam de continuar orando pelos trabalhos da igreja, pelas igrejas em geral lá na Venezuela, e também pelos pastores. Amém? Então vamos orar. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos pela tua palavra. Também te agradecemos pelo poder do teu evangelho, que também chegou até nós. E também, ó Pai, nós te agradecemos por todas as igrejas que o Senhor tem levantado e o Senhor ainda sustenta lá na Venezuela. E nós pedimos por aquelas que estão precisando de pastores ou de liderança para continuar, o Senhor, o trabalho no meio daquele país, lá na Venezuela. Pedimos também, ó Pai, pelos pastores e líderes de todas as congregações evangélicas lá na Venezuela, que o Senhor esteja abençoando eles e derramando sobre a vida deles e na família deles, o Senhor, o teu Espírito, sabedoria, inteligência, Senhor, para poder pregar, para poder instruir a tua igreja, Pai. Eu peço também que o Senhor esteja também derramando a sua misericórdia na Venezuela. O Senhor conhece todas as dificuldades, todos os problemas e a crise que ainda persiste, e nós acreditamos que o Senhor tem controle sobre tudo que está acontecendo lá, tudo que acontece aqui no mundo inteiro, e intercedemos, Pai, pela Venezuela, para que o Senhor traga justiça e o Senhor traga paz, Pai. Em nome de Jesus oramos, amém.
Nessa semana, nas suas devocionais, lembre de colocar a Venezuela em oração e os pastores. Passar alguns rápidos avisos. O nosso desafio de leitura bíblica anual. Se mantenha firme aí no seu propósito de leitura. Quem começou em janeiro, agora no finzinho de outubro já termina. Quem está um pouquinho atrasado, no dia da Bíblia, segundo domingo de dezembro, nós vamos fazer um momento de consagração aqui de todos os que completaram a sua leitura bíblica anual. Nós também queremos dar o aviso da UPH. Na sexta-feira, segunda sexta-feira do mês, temos programação dos homens aqui na igreja. Também a SAF estará realizando no próximo sábado uma programação para sócias da SAF. Quem tiver interesse, procure a nossa irmã, presidente Eliane Cristina. Estamos firmes nos propósitos de oração. Procure um grupo de oração durante a semana, mas não deixe de participar dos momentos de oração da igreja. E dos cultos, os cultos retornaram. Ontem a gente encontrou com uma irmã e ela falou, eu estou assistindo online, mas irmã já voltou presencial. Então podem vir presencialmente. Nós voltamos o culto de quarta, nas quintas, nas congregações. Então, fiquem firmes conosco. Hoje as nossas crianças terão uma participação. As nossas crianças da UCP. Nós estamos todos caracterizados. A UCP é a União de Crianças Presbiterianas, que são para crianças de 6 a 11 anos. E nós teremos uma programação especial para as crianças no dia 12. Vai ser numa chácara, mas a tia Valéria precisa que os pais confirmem presença ainda hoje. Então, eu vou convidar as crianças para virem, subindo por aquela escadinha bem devagar, que nós vamos apresentar. Deus grandão é quem? Deus grandão é quem? Você? E a Vitória, Nicole? Isso. Eu vou ficar ali embaixo.
Perigoso é lutar em Jericó, Jericó, Jericó. Perigoso é lutar em Jericó e as muralhas ruirão. Quem era? É a Raquel e a Manoel. Eu olho para a cruz e para a cruz eu vou Do seu sofrer participar, da sua obra vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. imerecida vida, De graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou, trouxe a vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. pela Cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Cristo lutando com amor, somos soldados do nosso Senhor. Glória a Deus. Quem é que foi da UCP? Eu fui. Que alegria, né? Tem uns que chamava Liga
juvenil? Liga juvenil, que alegria a gente ver as nossas crianças louvando ao Senhor. Nós vamos orar por elas, né? Essa semana especial a gente comemora o Dia das Crianças e vamos descer para o nosso momento de confraternização e depois nós teremos as nossas lições bíblicas. Os nossos adolescentes ainda não usarão a sala daqui de cima, irão para a sala superior ali do prédio, tá bom? Hoje, se Deus quiser, é nosso último domingo aqui. Semana que vem, lá já tá só para a Raquelzinha limpar. A gente já desce lá sem subir escada, né? Cristina tá com o joelho ruim, não pode subir escada, não. Vamos orar e interceder pelas nossas crianças. Paizinho de amor, nós te louvamos por essa manhã. Que alegria, Pai. Em tantos países não há uma criança sequer. Em tantas igrejas, Pai, nós só encontramos idosos, Pai. Mas nós te louvamos porque o Senhor tem dado graça a essa igreja, de ter tantas crianças, tantos adolescentes, tantos jovens, tantos irmãos, Pai. Nós te louvamos. Abençoe esses pequeninos, que nenhum deles se desvie, mas que a palavra semeada no coração deles possa produzir, Senhor Deus, a 10, a 20, a 100 por um. Que eles sejam instrumentos poderosos nas tuas mãos. Continue abençoando o teu povo, nós clamamos isso. Abençoe a lição que vamos ouvir nesse dia, em nome de Jesus. Amém. Intervalo para o nosso cafezinho. Às 10 nós retornamos. Bom dia, igreja, mais uma vez. Vamos ficar de pé para louvar o nosso Deus maravilhoso, Deus eterno, Príncipe da paz. O Deus que cuida, 22. o Deus que tem cuidado de cada lar aqui. Como é bom olhar para cada um, ver o cuidado do Senhor sobre a vida de cada um aqui, mesmo em momentos tão difíceis que a igreja do Senhor tem atravessado, com luto, com enfermidades. E a palavra de Deus é muito clara, nas provações o Senhor nos ensina para o dia mau. E olhando a cada momento, se nós olharmos para trás, e cada um de nós aqui formos escrever a nossa história, quando Deus provê cada momento, cada prato de comida, cada livramento, e nós vemos assim que, passado o tempo, Ele cuidou de nós, Ele cuida e cuidará eternamente. Então vamos louvar o Senhor com esse cântico. Te agradeço, Senhor, por tudo que tens feito. Amém? Eu quero te agradecer com todo o meu ser, por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és. Eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar.
agradeço, eu te agradeço, te agradeço, te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar, te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço. Amém. Deus eterno e bondoso Pai, nós te agradecemos. Obrigado, Senhor, por trazer cada um de nós aqui para ouvir a tua preciosa palavra. Somente ela, Senhor, nos liberta, nos salva, nos ensina a cada dia, Pai, a te amar, a te conhecer. E nós te somos gratos, porque o Senhor é o Deus que ouve as nossas orações. O Senhor é o Deus Todo-Poderoso, que tem cuidado do teu povo. Em momentos tão difíceis, Pai, que às vezes passamos, momentos esses que pensamos que a tristeza ficará no nosso coração, mas o Senhor, de forma tão bondosa, de forma tão poderosa, nos alegra e nos faz seguir em frente, olhando para o alvo maior, que é o teu Filho amado Jesus. Nós te agradecemos mais uma vez, em nome de Jesus, amém. A igreja pode se assentar. Tem pilha? Tá. Bom dia, meus irmãos. Graça e paz em nome de Jesus. Vamos abrir a palavra no livro do profeta Ezequiel, dando continuidade ao nosso estudo. Nós temos a alegria, de podermos estudar a palavra do nosso Deus neste manhã de domingo, chuvoso, friozinho, E nós queremos continuar o estudo desse livro. Nós estaremos agora entrando na segunda parte do livro de Ezequiel. Começamos na semana anterior, agora iremos para o capítulo 25. Ezequiel capítulo 25. Nós vimos no domingo anterior a primeira lição baseada no livro desse profeta, e como sempre temos estudado com o objetivo de entendermos as lições de cada livro da Bíblia. E queremos trazer à memória o que significa o livro do profeta Ezequiel, quais são as suas lições, o que ele nos reserva. E é sempre oportuno a gente fazer esse estudo panorâmico da Bíblia, aprendendo qual é a mensagem de cada livro da Bíblia. Quais são as aplicações que esse livro traz para a nossa vida. O que esses livros todos, esses 66 livros nos ensinam. Desde Gênesis até o Apocalipse, toda a Bíblia fala de uma pessoa, o Senhor Jesus. Mas cada livro da Bíblia possui uma mensagem específica que fala sobre a pessoa ou a obra de Jesus. E sempre que a gente lê um livro da Bíblia, a gente fica se perguntando o que esse livro nos ensina sobre Jesus, sobre sua obra, sobre Deus, sobre o seu povo, sobre a história da redenção. Como sempre fazemos, eu faço uma recapitulação para te mostrar por que a nossa EBD, já há mais de 5 anos, estuda livros da Bíblia, ou panoramas dos livros da Bíblia. A ideia é que você saiba manusear a Bíblia na sua casa. A ideia é que você conheça o que cada livro tem a ensinar. E assim, na sua leitura diária, faça aí as suas aplicações. Quem está conseguindo fazer a leitura da Bíblia toda esse ano? Alguns irmãos aí, Vocês já estão em qual livro? Já terminou, Alguns já terminaram. Outubro agora, naquele calendário, é para terminar. Alguns estão mais atrasados, mas vão continuar. Quando você terminar a leitura anual, uma pergunta você tem que se fazer. O que eu aprendi de cada livro da Bíblia? Então, por exemplo,
Quando você estiver num momento de dúvidas, de incertezas, qual seria o melhor livro para ler? Lembra disso? Livros de sabedoria, Provérbios, né? Eclesiastes. Quando você busca consolo, qual é o melhor livro da Bíblia? Salmos. Quando você está no momento de aflição, de angústia, de sofrimento, qual é o melhor livro da Bíblia? Jó. Percebe então? É isso que a gente quer que você faça. É como se você estivesse em uma casa e você soubesse o objetivo de cada cômodo da casa. Lembre-se, você tem uma biblioteca em suas mãos. 66 livros. A pergunta que eu quero te fazer nesta manhã, e que fiz no domingo anterior, é Ezequiel. Qual é a mensagem de Ezequiel? O que Ezequiel nos ensina? Em que momento da sua vida você irá abrir o livro de Ezequiel? Pensa nisso, né? Ezequiel é um dos profetas maiores. E esse termo maiores e menores é utilizado por uma questão de tamanho de livro, não é de importância, né? Ele é um dos grandes livros da Bíblia. Mas em que momento da sua vida você vai pegar o livro de Ezequiel e dizer: aqui que está a minha resposta? Os profetas geralmente falam sobre o quê? A gente tem um hábito de pensar que os profetas falam de coisas futuras. Não necessariamente. Muitos profetas têm como objetivo falar de coisas do... É que eles estão tomando o passado e dizer: lembra que Deus disse? O que está acontecendo hoje, Deus disse lá atrás que iria acontecer, se a gente não andasse no caminho certo. Então, a minha pergunta para vocês é: Ezequiel, qual é a mensagem de Ezequiel? Qual é a aplicação de Ezequiel para os nossos dias? E em que momento da nossa vida a gente vai lá nos 66 e vai puxar Ezequiel para ler? Ok? Vamos orar mais uma vez? Eu quero trazer essa lição para nós nesta manhã. Senhor Deus, nos abençoe, nos conceda a graça e a misericórdia do Senhor sobre a nossa vida. Permita-nos, ó Pai, compreendermos Tua palavra. Permita-nos aprender com o Senhor nesta manhã. Fala ao nosso coração, nos abençoe, em nome de Jesus. Amém. Estou um pouco ofegante, eu fui buscar minha sogra em Uberlândia, né? Então eu vim correndo. Eu não sei quem já teve a experiência de subir essas escadas aqui correndo. Se estiver fora de forma como eu, fica, né, ofegante. Domingo que vem a gente já vai estar na igreja, se Deus quiser. Muito bem, irmãos. Ezequiel é um livro de um profeta que viveu o período que antecedeu o cativeiro e também o próprio cativeiro. Ezequiel tinha aproximadamente 25 anos quando foram levados para a Babilônia. Ele nasceu e cresceu no período do rei Josias e dos reis subsequentes. Ezequiel era um rapaz, um menino, um adolescente, quando Jeremias profetizava. Nós acabamos de estudar Jeremias. Qual era a mensagem de Jeremias? O juízo de Deus. E nós vimos que Ezequiel cresce nesse cenário onde a Síria está desmoronando no norte e uma nova potência mundial está surgindo, a Babilônia. A Babilônia era famosa por ser uma nação cruel, tinha uma estratégia diferente de ir para as guerras, de tratar os povos vencidos em batalha. Por exemplo, a Síria tinha o hábito de misturar os povos. Então ela conquistava uma terra, ela trazia uma pessoa, um povo de uma outra terra e misturava ali. Qual era o objetivo? Enfraquecer a cultura daquele povo. Era empobrecer aquele povo culturalmente, um povo enfraquecido culturalmente, sem muito apego à sua própria pátria, ao seu próprio povo. À medida que esse povo se mistura e se corrompe, ele enfraquece. Olha, eu tive a oportunidade de ser seminarista de uma igreja sul-coreana. 4 anos convivendo numa igreja totalmente coreana. Não é uma igreja aberta para brasileiros, era uma igreja para coreanos, imigrantes coreanos. E durante 4 anos eu fiquei encantado com a cultura deles e com a maneira como eles preservam a cultura. E quando eu perguntava para os líderes: vocês estão no Brasil, por que comida coreana? Por que culto em coreano? Por que falar coreano? Se vocês estão no Brasil, sabe o que eles diziam? Existem 3 coisas que preservam uma cultura: a comida, por isso comer,
coisas coreanas, a língua, falar em coreano, e o culto, a religião. Se você destruir essas 3 coisas, você destrói um país. Sem cultura, né? A língua, sem a comida, porque a comida remete uma memória, e sem a religião. Você destrói um país. O que os assírios faziam? Misturavam os povos. Ele conquistava uma região, misturavam os povos. Então, quando misturavam os povos, se perdia a cultura, se perdia a língua, se perdia toda a identificação daquele povo. Então, ele enfraquecia aquele povo. Por isso que no norte, quando os assírios conquistavam, os judeus do norte foram misturados aos samaritanos, e por isso os judeus do sul diziam: vocês são um povo misturado, vocês não são mais judeus. A Babilônia não, gente. A estratégia da Babilônia era destruir completamente o país. Não deixar uma pedra sobre outra pedra. Massacravam o país. Tiravam-se os olhos dos reis e dos príncipes e colocavam os reis e os filhos dos reis para desfilarem nus perante as tropas. Era humilhação extrema, era um massacre. Os babilônicos tinham como estratégia empilhar cadáveres no caminho, para que os povos que estivessem naquela direção se rendessem antes mesmo das tropas chegarem. Eles eram cruéis, sanguinários, terríveis. Por isso, quando Deus disse para os profetas que iria usar os babilônicos, o que eles fizeram? Eles arrancaram os cabelos da cabeça e disseram: o senhor não vai fazer isso, porque eles eram famosos pela crueldade. Jeremias profetizou a Israel dizendo: os babilônicos estão vindo em nossa direção. Lembra de um versículo? Se Deus é por nós. Jeremias e Ezequiel estavam dizendo o seguinte: Deus está contra nós. Quem poderá nos livrar? Nesse período, os falsos profetas de Jerusalém diziam: não, Deus levantou o Egito para ser o nosso parceiro. Não, Deus levantou o rei de Tiro para nos socorrer. E eles começaram a profetizar dizendo que Deus iria levantar nações vizinhas que iriam se juntar aos hebreus e iriam conseguir defendê-los dos babilônicos. Sabe o que Jeremias estava dizendo? Ledo engano, nós vamos cair nas mãos deles. Lembra como Jeremias ficou conhecido na história? O profeta? Por que ficou conhecido como profeta chorão? Porque Jeremias não só profetizou o que viria a acontecer, ele também viu a queda de Jerusalém. Jeremias chorava de ver a destruição que Jerusalém sofreu, a forma como Jerusalém caiu, e sobretudo porque ele ficou anos profetizando que aquilo iria acontecer. Ezequiel é aquele profeta que é chamado para o ministério 5 anos depois. Ele já estava na Babilônia, possivelmente às margens do rio Quebar, e lá Deus deu uma visão para ele, chamando-o para o ministério profético. Ele já estava agora com 30 anos. A maneira como Deus chamou Ezequiel, ela é tão diferente dos outros profetas, que você começa a ler, você começa a pensar: meu Deus, que coisa estranha. Deus falava com Ezequiel sobre o que ele iria fazer, o que ele estava fazendo, e mandava Ezequiel, inclusive, ilustrar. Imagina, Fernando, o profeta ilustrando, sabe aquelas mímicas? E uma ilustração que Deus mandou Ezequiel fazer, só para você ter uma ideia: Deus mandou Ezequiel ficar por 1 ano, se alimentando de lado, comendo uma comida cozida que tinha fezes embaixo. 1 ano. Era para ele fazer isso todo dia por 1 ano. Era um sinal do que Deus estava fazendo e ia fazer com o seu povo. Dá para imaginar esse tipo de ilustração? Deus mandava Ezequiel, por exemplo, chegar no meio das pessoas e fazer mímicas, mostrando como que ele iria tratar aquele povo. Então perceba, Ezequiel é um profeta que está profetizando durante o exílio e no exílio. Ele está na Babilônia. Uma coisa importante, antes da gente entrar nas lições de hoje, é que Deus fala com Ezequiel lá na Babilônia e mostra a Ezequiel uma visão geral de tudo que ele estava fazendo. Guarde com você uma coisa: a gente entra em pânico quando a gente não sabe o que Deus está fazendo. A gente não tem uma ideia do que Deus está fazendo no todo, a gente só enxerga o momento. E isso deixa a gente como? Qual que é o sentimento?
aflição, você não sabe o que está acontecendo. Você vê e tenta entender os fatos, mas você não sabe o que está acontecendo. Deixa eu te falar sobre isso. Ezequiel teve um dos maiores privilégios que pouquíssimos profetas tiveram. Deus mostrou a Ezequiel o que estava fazendo. Qual foi a visão? Ezequiel estava às margens do rio Quebar, Deus aparece para ele numa visão e mostra para ele uma carruagem, um trono, uma nuvem e uma carruagem. Essa carruagem saía de dentro do templo em Jerusalém e viajava no céu e parava na Babilônia. O que Deus estava mostrando para Ezequiel? Vocês não saíram de Jerusalém e estão na Babilônia porque foram vencidos numa guerra. Nabucodonosor não é um inimigo. Nabucodonosor é um instrumento. Eu não deixei vocês serem levados à força para a Babilônia. Eu deixei Jerusalém e estou aqui na Babilônia com vocês. A ideia é, sou eu e não Nabucodonosor que está fazendo todas essas coisas. Essa semana foi uma semana muito difícil, né? Para a gente, para a igreja, para a família, para tantas coisas, para a cidade como um todo. E uma das coisas que eu ficava pensando enquanto estava às margens da represa, com familiares, era todos os dias chegar pela manhã e receber a mesma pergunta. Qual pergunta vocês acham que eles fizeram esses dias todos? Por quê, pastor? Quem tem essa resposta? Quem de nós tem? E esse é o momento em que o profeta fica como? Que resposta a gente tem para dar? Quem tem essa resposta? A única coisa que a gente podia responder é, não sei. Ele sabe. Eu não. Ontem fez 1 ano que a Zeza morreu. Zeza, a mãe da Gabi, que perdeu o esposo. Exatamente 1 ano que a mãe morreu, ela está sepultando o marido. Quem pode responder isso? Uma das coisas que a gente sabe, mas não é fácil dizer, é que Deus está no... Vamos repetir? Deus está... Mas é fácil da gente falar isso. Difícil é a gente ouvir isso. Deus estava dizendo para Ezequiel, sou eu, Ezequiel, que estou fazendo tudo isso. Ezequiel então começa a ter visões na Babilônia, onde Deus começa a dizer a Ezequiel o que ele estava fazendo. E uma das coisas que ele estava fazendo era, vou usar a ilustração, né? Como é que Deus falava com Ezequiel? Muitas vezes Deus usava mímicas. Deixa eu fazer uma aqui, vocês vão entender exatamente como é que Ezequiel estava profetizando. O que Deus estava fazendo com o seu povo na Babilônia? Deus estava peneirando o seu povo. Peneirar é uma expressão que a gente usa para dizer que Deus estava purificando o seu povo. O cativeiro era um remédio amargo, duro, mas era um remédio de Deus para corrigir o seu povo. O texto que nós temos hoje, o bloco que nós temos hoje é pequeno, do 25 ao 32. O que Deus está dizendo nesse bloco do livro? Agora é uma mensagem para as nações, para os vizinhos. Deus não estava só trabalhando Israel, Deus estava trabalhando também as nações vizinhas. Deus estava trabalhando o mundo inteiro naquela época. Eu vou ler o texto, vou passar as lições, mas deixa eu fazer só mais uma observação. Algum de vocês já parou para imaginar que Deus está no controle de todas as coisas nos nossos dias também? Você concorda com isso? Crê que Deus está no controle do mundo? Então você tem que acreditar que aquela guerra na Ucrânia não é casual. Então você tem que pensar que a pandemia também não foi casual. Então você tem que pensar que todo esse movimento, essa confusão política, tem que ter um propósito. E onde que a gente entra nesse propósito todo? Primeira coisa que você precisa lembrar, antes de ler esse livro, é que Deus não governa só a igreja. Deus governa o mundo. E muitas vezes, quando Deus está trabalhando a sua igreja, Ele necessariamente trabalha tudo ao seu redor.
Para purificar a igreja, Deus mexe com o mundo. Deus mexe com o mundo. Vamos entender isso? A lição de hoje são 3 lições, vão nos ensinar que Deus não trabalha só na vida da gente. Deus trabalha na vida dos ímpios, na vida de todos os povos da terra. Até mesmo quando Ele está mexendo no tacho da gente, tem implicações no tacho dos outros. Vamos ler então, capítulo de hoje. Abra a sua Bíblia, por favor. Capítulo 25. Nós teremos lições rápidas, o texto é bem pequeno. Veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, volve o rosto contra os filhos de Amon e profetiza contra eles. Olha só a expressão, volve o rosto. O que Deus está dizendo para Ezequiel? Tira o foco agora dos judeus na Babilônia e comece agora a olhar para as nações. Podemos fazer isso hoje, nesta manhã? Esquece um pouquinho a eleição. Esquece um pouquinho o Brasil. Você consegue fazer isso? Tem alguns irmãos que não, né? Consegue se libertar das eleições só por um minuto? Comece a pensar o que está acontecendo no mundo, em outros países do mundo. O que Deus está fazendo lá fora, fora do nosso cenário, tá? O verso número 8, vamos juntos? Capítulo 25, verso 8, todos. Assim... Eis que eu abrirei o flanco de Moabe, desde as suas cidades fronteiras, a glória da terra, Bate-Gerizonte, Bate-Meon e Criate-Zearim. Abre agora lá no verso 12, vamos juntos? Assim diz o Senhor Deus, visto que Edom se houve vingativamente para com a casa de Judá, e se fez culpadíssimo quando se vingou dela. 15. Assim diz o Senhor Deus, visto que os filisteus se houveram... Ok. Botei os versículos para mostrar a vocês que Deus está entregando uma mensagem por meio de Ezequiel a cada nação vizinha. Seriam os que fazem fronteira conosco aqui, né? Os nossos vizinhos. Então, qual era a mensagem? Deus está contra todo mundo. Só que quando você lê o texto, você vai perceber que Deus está contra cada nação por um motivo específico. Cada uma delas reagiu de uma maneira à queda de Jerusalém. E Deus estava vendo aquilo tudo, tá? Então, ao estudarmos Ezequiel, vamos lá, canetinha, papel na mão, nós precisamos responder algumas coisas e entender algumas delas. Primeira delas, a gente precisa responder qual é o propósito desse livro. O propósito desse livro é mostrar exatamente que a glória de Deus não está e nunca será ameaçada por qualquer coisa que aconteça com o seu povo. Opa! Ezequiel quer mostrar que, embora o povo esteja no cativeiro, Deus continua onde? No seu alto e sublime trono. O que acontece quando os crentes começam a sofrer, os ímpios, os pagãos, olham para a gente e perguntam o quê? E o teu Deus, onde está? Não tem essa pergunta na Bíblia? Como que um crente lida com o sofrimento, com as provações, e como que ele responde às pessoas sobre a fé de um Deus que governa o mundo, que é soberano, que é grande? Como que a gente reage a isso? Muitas vezes a gente não tem resposta. E a falta de conhecimento bíblico pode levar alguns a pensar que Deus se esqueceu, que Deus desamparou, que Deus não é Deus, que Ele não é tão bom assim quanto parece. Se Ele é tão bom, por que você está passando por isso? É mais ou menos isso que Ezequiel vai dizer. Nosso Deus continua no trono, glorioso, apesar de estarmos no cativeiro. Segundo o propósito desse livro, é demonstrar que todos os fatos que estão acontecendo fazem parte de um plano, e não é de Nabucodonosor, de um plano de Deus. Deus tem um plano em todas as coisas, e nenhum dos seus planos podem ser. E o terceiro e último propósito é revelar que enquanto Ele disciplina o povo dele, Ele corrige todo mundo. Opa! Isso é importante, né?
Quais são as nossas lições? Esse bloco vai nos mostrar o juízo de Deus contra as nações e vai nos mostrar que enquanto Deus usava a Babilônia para corrigir Israel, as nações pecaram contra Deus. Como que elas fizeram isso? Observe aí, o capítulo 25 tem a citação das nações vizinhas, daquelas que estão ao lado de Israel. Amon está sendo julgado por Deus por causa da sua insolência. Alguém tem ideia do que significa insolente? O que é uma pessoa insolente? Atrevida, né? O que mais? Irreverente. O que mais? Ok. Deus está dizendo o seguinte, que os profetas começaram a dizer em Jerusalém, uma nação pagã, ímpia, terrível, cruel, está vindo em nossa direção. Sabe o que os amonitas fizeram? Temos nada a ver com isso. 40 milhões de brasileiros disseram isso no último dia 3 de outubro. Como se não tivesse nada a ver com ele, né? Independente de qual que seja a opção, quando a gente dá com os ombros, que recado que a gente está dando a quem está transmitindo a mensagem? Estou nem aí. Estou nem aí com essa mensagem. A nação seguinte, Moabe, está sendo julgada por Deus por causa do seu orgulho e desprezo. Quando os profetas começaram a dizer, a região vai cair, a Palestina vai cair, e não é só os judeus, não é só Jerusalém, todo mundo vai pagar o preço. Os moabitas disseram, não tem nada a ver com isso, essa é a mensagem do seu Deus. O que o seu Deus tem a ver conosco? Ouçam vocês. E Deus trata isso com orgulho, desprezo, desdém. Não tem nada a ver com isso. Isso é o Deus de vocês, isso serve para vocês. Isso não serve para a gente. Mais ou menos quando a gente fala sobre o pecado da ideologia de gênero, né? O que os ímpios falam para a gente? Isso é crença de vocês. Não, mas o Criador falou que não pode. Não, o Criador de quem? Eu não acredito nele. Sou o Criador dos vocês, é a Bíblia de vocês, é a fé de vocês, é a religião de vocês. Mas a Bíblia diz que Ele está irado contra esses pecados, Ele está irado com a humanidade inteira, porque toda a humanidade é criação de Deus, do Deus de vocês. Interessante, não? Eles desprezaram a mensagem de Deus que era destinada também a eles. O pecado de Edom, quem lembra a origem de Edom? Edomitas, são filhos de quem? Esaú. Os edomitas são meio-irmãos de quem? Dos judeus. E quando os judeus começaram a cair nas mãos dos babilônicos, você sabe quem pegou na espada para ajudar os babilônicos? Os edomitas. A história diz que enquanto os judeus fugiam para não serem despedaçados pelos babilônicos, os edomitas corriam atrás para prendê-los e entregá-los aos babilônicos. Os irmãos. É mais ou menos o seguinte: um pai casou de novo e tem um filho do primeiro casamento. E os filhos do segundo casamento são meio. Então, o meio-irmão passa na rua, vê o irmão sendo assaltado, esfaqueado, e quando o irmão foge do assaltante, ele corre atrás do meio-irmão, traz de volta e entrega para o assaltante para acabar de matar. O que os edomitas fizeram foi ajudar a conter a fuga dos judeus das mãos dos babilônicos. Meio-irmãos. Deus olhou para aquilo tudo e falou: vocês não ficarão impunes. E aí nós encerramos esse primeiro capítulo aqui com os filisteus. Qual foi o pecado dos filisteus? A vingança. Os filisteus guerreavam contra os judeus desde o início. E quando eles viram os babilônicos vindo primeiro em direção aos judeus, o que os filisteus fizeram? Acaba com eles mesmo. É isso aí. Nós não conseguimos, mas vocês vão conseguir. Acaba com eles, destrói eles, vamos ajudar. Os vizinhos todos queriam ver a queda
de Jerusalém. A pergunta que eu faço para vocês, presbiterianos inteligentes, bons de Bíblia, nascidos e criados com Bíblia de Genebra na mão, já leram não sei quantas vezes os catecismos, a pergunta que eu faço para vocês nesta manhã é a seguinte: não era Deus que estava por trás de Nabucodonosor? Então por que ele vai punir as nações vizinhas? Simples. Quando Deus levantou a Babilônia para julgar os judeus, Deus não autorizou os vizinhos a participarem do massacre, nem a sorrirem do massacre, nem a se deliciarem com o massacre. Quem tem mais de um filho em casa? 2, 3 filhos como eu, coisa boa, né? Certamente você já viu a cena de um irmão levando a coça e o outro irmão dizendo uhul! Só lá em casa que isso acontece? Eu me lembro quando na infância, as minhas irmãs, a gente entrou num conflito, éramos 5. Minha mãe não morava mais com a gente, eram separados, e meu pai saía para trabalhar, ficava 5 crianças em casa, e a mais velha, com 14, 15, cuidava de todo mundo. O pau quebrava. Quando meu pai chegava em casa, era mais ou menos assim: foi ele, pai. Eu era o único homem. Então, todo delito que tinha acontecido na casa naquele dia recaía sobre quem? Sobre mim. Foi ele. E aí ficava aquele negócio: foi ele. Meu pai falava: então vai apanhar todo mundo. Sabe o que acontecia? Quando um levava a costa, os outros riam. Aí meu pai falava: vocês estão rindo do quê? Vai chegar a vez de vocês. E aí não escapava ninguém. O que Deus está fazendo com os vizinhos é o fato dele disciplinar o seu povo não dá a nenhum pagão o direito de participar, tripudiar, escarnecer, se regozijar ou humilhar isso. Todas as nações se tornaram culpadas diante de Deus. Ele julga o pecado das nações. Ele julga a sua igreja. Ele disciplina a sua igreja. Mas ele não dá a nenhum ímpio o direito de participar disso, nem de intensificar isso. Cairo? Uhum. 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 Eu acho que eu sei um pouquinho disso daí. Eu acho que eu entendo um pouquinho desse negócio aí. Vejam bem, aproveitando o gancho do Cairo, prestem bem atenção nisso. Na lição anterior, que nós vimos, do capítulo 1 ao 25, nós vimos que Deus estava tratando o seu povo. A ideia da peneira é porque a peneira não vai jogar fora. Qual o objetivo de Deus? Destruir o seu povo? O objetivo é corrigir. E corrigir para que fim? Santificar, é tirar a impureza. Lembra da minha avó soprando, né? A ideia é tirar a impureza. Quando nós entramos no bloco das nações, a ideia ali não é santificar. Com as nações, a ideia é juízo. Percebeu a diferença de palavra? Com relação ao seu povo, a palavra certa é disciplina. O que é isso? Correção. Com relação aos pagãos, qual que é a palavra certa? Juízo. Tem diferença? Quem lembra aqui do que está escrito em Hebreus? Deus açoita e corrige ao filho. Porque nenhum pai corrige bastardo. Corrige filho. O que Deus quer com as nações é corrigir? Deus quer julgar, porque elas pecaram contra Deus. E nesse sentido, faz-se muito necessário observar isso. Às vezes, irmãos, nós como crentes participamos do massacre dos nossos próprios irmãos. Às vezes, Deus corrige alguém e a gente participa da correção de modo inverso. Os vizinhos tinham uma relação com Israel de conflito, lembra?
Filisteus. Quem leu o livro de Juízes? Lembra lá? Filisteus, amonitas, edomitas, sempre foi de conflito. Mas por que o conflito existe? Quando Deus mandou Josué entrar na terra, qual foi a ordem? Faça alianças. A ordem foi o quê? Guerra santa, não é? Exterminar todos os povos pagãos. Eles não fizeram isso, viveram em conflito o tempo todo. Quando Deus vai julgar os povos, Deus vai julgar a idolatria deles, Deus vai julgar o escárnio deles, e Deus vai julgar a perseguição, porque eles o tempo todo participavam dessa hostilidade aos hebreus. Quando eles viram os babilônicos cercar Jerusalém, eles ficaram dos muros, gente, participando daquilo. Vocês querem ajuda? Querem água? Vocês querem um cafezinho? Não, acaba logo com essa gente aí. Eles estavam se regozijando com o massacre dos judeus. Isso nos ensina muita coisa. Há um tempo que Deus reservou para corrigir todas as nações da terra. Quem puder, abra no Salmo 2. Abra, por favor, Salmo 2. Salmo de número 2. Deixa marcado aí, vai lá para o Salmo 2. Esse é um salmo, talvez um dos salmos mais importantes da Bíblia. Ele é chamado de salmo messiânico, porque é um salmo que fala sobre o Messias. Vamos juntos? Verso 1? Todos. Porque se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs, os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Ri-se aquele que habita nos céus. O Senhor zomba deles. Na sua ira, a seu tempo lhes há de falar, e no seu furor os confundirá. Eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Proclamarei o decreto do Senhor, e ele me disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Olha só, olha o que Deus está prometendo ao Messias. Vejam: pede-me e eu te darei, e as extremidades da terra. O que o Messias vai fazer com os príncipes e poderosos da terra? Verso 9, juntos. Com vara. Como é que o Messias vai tratar as nações? Com vara. O que significa vara de ferro? O cetro de ferro. Carinho, amor, doçura, juízo. Por que João Batista pregava daquele jeito? Voz do que clama no deserto. João Batista pregava o juízo. Qual foi o apelo que Deus ordenou que Israel fizesse às nações? Qual era o apelo? Verso de número 10. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos advertir, juiz da terra, servi ao Senhor e alegrai-vos nele com tremor. Beijai o filho, para que ele não se irrite e não pereçais no caminho, porque dentro em pouco se lhe inflamará. Nós estamos no Salmo, gente. Sabe quando que esse Salmo foi escrito? Possivelmente por Esdras, durante o exílio. O que Esdras estava dizendo no exílio? Chegará o tempo em que as nações irão estar diante de Deus, de um Deus irado que vem acertar as contas com as nações. Que vem acertar as contas. Vamos fechar a nossa lição. Volta lá para Ezequiel. Capítulo 26, 27 e 28 tem uma profecia muito maior contra o rei de Tiro. E eu vou explicar por quê. Depois, o capítulo de número 29, 30, 31 e 32, que encerram esse bloco, tem uma profecia contra o rei do Egito. Agora nós vamos entender por quê. Por que Deus falou das nações
Um pedacinho só, e 3 capítulos Ezequiel está gastando com o rei de Tiro, e outros 3 capítulos com o rei do Egito. Alguém tem alguma ideia? Por que Tiro, o rei de Tiro, teve um destaque maior do que Amon, Edom, Filisteus, Amonitas? Por quê? Por causa das alianças. O rei que está ali. Egito e Tiro, por que eles ganham destaque entre essas nações? Porque quando havia conflito com nações mais poderosas, para onde eles corriam? Para o rei de Tiro, o rei da região, o rei mais poderoso em termos militares. Inclusive, os navios de Tiro eram famosos. Tiro era uma espécie de segurança regional. O rei de Tiro comercializava com todo mundo tinha transações comerciais com ele, os navios deles transportavam, a sobrevivência de muitos países, e em termos militares, era o rei de Tiro que era a esperança da região. Mas sabe o que o rei de Tiro fazia? Ele não só exportava alianças políticas e militares, o rei de Tiro exportava idolatria. Ele era adorado como um deus regional. E ele gostava disso. Vou fazer um parêntese aqui. Vocês viram, política é tudo igual, né? Eu falo isso aqui tem 10 anos. Eu xingo no primeiro turno e no segundo turno eu faço... Merece algum tipo de credibilidade? Não, né? Mas vejam bem, nós seres humanos, em tempos de fraqueza e aflição, nós fazemos aliança com qualquer um que estiver pela frente. Eu me lembro que num dado momento das buscas, todo mundo cansa. 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, 5 dias. E de repente as pessoas começam a dizer assim, eu vi uma luz ali na água, vai lá. O outro diz, põe um pratinho com uma vela que vai parar no local. Aí você começa a perceber que a aflição começa a dar lugar ao quê? A gente começa a apelar para quê? Para tudo. Quando a gente se sente fragilizado, enfraquecido e aflito, a gente apela para qualquer coisa. A minha terra é conhecida como a Bahia de todos, eu falo que são os crentes. Mas culturalmente falando, na Bahia, tem dia para todos os santos. E como pode ser que exista um santo que a gente não conheça, tem o dia de todos os santos. Para não ficar ninguém de fora. O que isso reflete? Reflete um povo que na aflição, na dor, no medo, no desespero, apela para qualquer santo, até para o capeta. Olha para mim. Por que Deus vai tratar o rei de Tiro com mais rigor? Porque o rei de Tiro era a válvula de escape dos judeus. Sempre que estavam no apuro, corriam para ele. E nem se importavam com as alianças, com as consequências, mas corriam para ele. Olha para mim, queridão. Quantas vezes a igreja fez isso? Quantas vezes nós cristãos apelamos para qualquer coisa porque estamos em apuros? Quantas vezes nós nos abraçamos e nos rendemos a alianças e a parcerias que Deus abomina, mas a gente está em apuros, então a gente abraça, só por causa do apuro. Isso é recorrente na história da igreja. Vamos dar um exemplo? Quando o Império Romano começou a perseguir, massacrar e torturar cristãos, vocês acham que todos morreram? O que alguns cristãos fizeram? César é o nosso rei. Por quê? Entre morrer e ficar com César, César. Quantos judeus foram para a Babilônia? Milhares. Mas você tem um relato de 3 que não se curvaram à estátua de Nabucodonosor. E o restante? Ajoelha facinho, gente. Ajoelha facinho. Quantos e quantos cristãos que eu conheci, que mesmo tendo condições financeiras, recebiam o Bolsa Família.
Quantos e quantos de nós que no desespero apelam para todos os santos da terra? Fazemos aliança com qualquer um só para a gente escapar da aflição. Deus vai abater o rei de Tiro porque sabia que o rei de Tiro era uma válvula de escape dos judeus e da região inteira. Sabe o que os judeus estavam dizendo? Rei de Tiro, nos livre das mãos de Nabucodonosor. Eu tinha um rei de Tiro na minha infância. Eu cresci com os meus avós. Então, quando meu pai pegava uma varinha, a casa da minha avó eram 4 ou 5 casas da minha casa de origem, da casa dos meus pais. Então, quem é avó sabe disso, né? Quantos avós tem aqui? Que vô que deixa a neta apanhar? Quando meu pai ameaçava, eu corria para a casa da minha avó. E minha avó era o meu rei de Tiro. Ela dizia para meu pai, não vai pôr a mão nele, não, de jeito nenhum. E meu pai peitava? O que minha avó não sabia é que meu pai era bom de memória. Então, passava aquele período, depois ele acertava comigo em casa. Mas era interessante eu correr para a casa da minha avó, porque eu sabia que ali eu estaria seguro. Deixa eu te perguntar nessa manhã, para onde você corre na aflição? Vamos dar um exemplo? Quando a Babilônia cercou Jerusalém, Jeremias estava vendo a profecia se cumprir, certo? Sabe o que os falsos profetas estavam dizendo em Jerusalém? Não iremos cair, porque dentro dos muros tem um lugar onde Deus habita. Qual era o lugar? O templo. O nosso Deus habita no templo. Quantas muralhas caíram, sabe para onde eles correram? Para dentro do templo. Quando as tropas entraram dentro do templo, caiu a ficha, eles perceberam que Deus já estava fora há muito tempo. Quantos crentes têm os seus reis de Tiro, seus amuletos da sorte? Quantos de nós, irmãos, corremos para certos lugares e para certas pessoas para tentar escapar da correção de Deus? Lembra da história de Ruth e Noemi? O que Elimeleque e Noemi estavam fazendo em Moabe? Passeando? Era tempo de fome em Jerusalém. No período dos juízes, qual que era uma das maneiras de Deus disciplinar o seu povo? Fome. O que eles pensaram? Nós temos dinheiro, vamos escapar. Como que ela volta para Jerusalém? Não me chames de Noemi, me chame de... Porque Deus me despedaçou a alma. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas se Deus está contra nós, quem pode nos socorrer? Deixa eu fazer uma aplicação política agora. Abra bem o ouvido. Aliás, tem muita gente me cobrando, né? Pastor, fica tranquilo, irmão. Eu tenho as minhas convicções, você tem as suas. Fica tranquilo. Mas deixa eu fazer uma aplicação política. Por que eu fico tão tranquilo em meio a essa confusão toda? Porque eu sei, categoricamente, que o meu voto não resolve nada. O meu voto é um meio de Deus resolver. Mas o meu voto em si, não sou eu que vou mudar a história. E a minha teologia me diz o seguinte: se o cão sentar na cadeira lá de Brasília, o Satanás sentar, é Deus julgando. Está escrito lá, gente. Se o pior demônio sentar em Brasília e governar esse país por 4 anos, Deus está corrigindo a sua igreja, Deus está corrigindo o país. Está escrito lá, um para corrigir, o outro para abençoar. Não estou dizendo que os 2 candidatos sejam essas duas, talvez os 2 sejam para abençoar, os 2 sejam para corrigir, embora eu tenha minhas dúvidas, tá? Então vejam só, pastoralmente, se o pior acontecer nesse país nos próximos 4 anos, nós os crentes teremos alguma surpresa? Olha para mim, nós estamos há 30 anos, gente, com sal grosso no corredor da igreja. Nós que eu falo, cristãos. Há 30 anos vendendo o evangelho. Rosa ungida, flor ungida, lenço ungido. Há 30 anos, em nome de Deus, se fala tanta mentira nesse país. Milhões e milhões de pessoas foram escravizadas por um falso evangelho. E você acha que Deus está olhando isso tudo e vai ficar tudo por isso mesmo?
Em algum momento da história, a fatura vai chegar, irmãos. A fatura vai chegar. Ok? A fatura vai chegar. Quantos e quantos de nós vivemos o nosso cristianismo do nosso jeito, ignoramos a palavra de Deus e a gente acha que a fatura não chega. Se Deus resolver disciplinar esse país, Ele fará, por mão de quem quiser. E se Ele quiser abençoar o país, irmão, não tem ninguém que impeça, nem satanista, nem youtuber, nem partido, ninguém pede a bênção de Deus chegar sobre nação nenhuma. Então eu vou lá, exerço o meu direito, sigo as minhas convicções e eu estou tranquilo. Eu não fico lá olhando para a televisão, para lá, para... Não. Tenho a minha consciência, voto tranquilamente e eu estou em paz. Deus quiser julgar o país, é julgamento. Deus quiser abençoar o país, Ele vai abençoar. E ninguém pede, tá? Ninguém pede. Ninguém pede. Exerço minhas convicções, eu acho que você tem que exercer as suas, tá? Mas não acredite o seu voto à mudança do destino desse país. Não faça um trem desse. Seria muita presunção da nossa parte. Ok? Muita presunção. Pastor, o senhor é isento? Não, não sou isento de nada. Não sou. Tenho nenhuma neutralidade em lugar nenhum. Principalmente nessas questões. Nenhum. Eu só não perco meu tempo. Quero fazer desse púlpito um lugar de pregação do Evangelho. Né? E eu acho que esse é o caminho para a gente. Então os hebreus abraçaram o rei de Tiro, pensando, vai nos livrar. Não livrou. O outro rei era o Egito. Uma nação poderosa, famosa. E aí muitos reis de Israel correram para o Egito dizendo, então vocês vão nos livrar. O Egito foi um dos primeiros a cair. E a lição maior para nós é em quem nós acreditamos a nossa confiança. Esse bloco tem uma lição categórica para nós e serve muito aos nossos dias. Observe. Primeiro, se Deus resolver corrigir minha vida e a sua, ninguém nos livra. Não tem vovó, vovô, titio, rei de Tiro, ninguém. A correção chega. Mas pastor, como iremos ouvir uma mensagem de correção em paz? Irmão, se você é filho de Deus, a correção vem para ti abençoar. Deus corrige ao filho que Ele ama. Em segundo lugar, Deus julgará os ímpios, não nós. Não somos nós. Deus julgará todos aqueles que se opõem à sua igreja. Deus, irmãos. Deus julgará. Eu me lembro que eu era seminarista, quando surgiu aquele filme, O Código da Vinci. Lembra? Foi uma febre. E todo mundo achava que o cristianismo ia morrer por causa do Código da Vinci. E eu me lembro que um dia, olha que presunção, 25 seminaristas diante do reverendo Augusto Nicodemos, nós dissemos assim, reverendo, o que nós temos que fazer para defender a igreja? Ele deu uma risada. Aquela barbona assim. Vocês veem o reverendo Augusto Nicodemos daquele jeito, vocês acham assim, né? Chegava no seminário com aquela motona, aquelas, sabe? Chaves lembra das motonas, né? O reverendo deu uma risadinha assim e falou, vocês vão defender a igreja? Não, gente. Quem defende a igreja é o noivo, é o Senhor, não somos nós. Irmãos, todos aqueles que se levantarem contra o povo de Deus pagarão um alto. Mas quem vai julgá-los? O presidente? De forma alguma. O exército? De maneira alguma. Quem o julga é o Senhor dos exércitos. Ele tem a vara de ferro, lembra? É Ele quem vai julgar. Terceira e última lição para a gente pensar. Muitas vezes, nós, igreja, queremos corrigir a disciplina. E nos abraçamos aos nossos reis de Tiro, ao rei do Egito. Queremos, porque queremos fazer aliança com os homens. Irmãos, se Deus reserva um tempo de bênção para nós, ninguém impedirá. Se Deus reserva um tempo de correção para nós, não há ninguém também que possa impedir isso. Como é que o nosso coração fica nessa situação toda? Como que nós ficamos?
Vamos concluir? Abra sua Bíblia aí, no capítulo 33, e a gente encerra. Capítulo 33, o bloco final do livro vai começar assim. Deus vai destruir toda e qualquer falsa esperança que a gente tenha. Se você acha que é o Bolsonaro, Deus vai tratar disso facinho, facinho. Vai quebrar você assim, essa esperança sua, fácil. Eu duvido, né? Mas se você acha que é o Lula, acho muito difícil um crente achar que o Lula é esperança para alguma coisa, mas Deus vai quebrar isso também. Vai quebrar facinho, facinho. Toda e qualquer expectativa que a igreja depositar nos homens, o próprio Deus vai quebrar. O que Deus está dizendo? Que a igreja põe toda a sua expectativa em Jesus de Nazaré. Capítulo 33. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, fala aos filhos de teu povo e dize-lhes: quando eu fizer vir a espada sobre a terra, e o povo da terra tomar um homem dos seus limites e o constituir por seu atalaia, e vendo ele que a espada vem sobre a terra, tocar a trombeta e avisar o povo, se aquele povo que ouviu o som da trombeta não se der por avisado, e vier a espada e o abater, o seu sangue será sobre a sua cabeça. Ele ouviu o som da trombeta e não deu por avisado, o seu sangue será sobre ele, mas o que se dá por avisado salvará a sua alma. Mas se o atalaia vir que vem a espada e não tocar a trombeta, e não for avisado o povo, se a espada vier e abater uma vida dentre eles, este foi abatido na sua iniquidade, mas o seu sangue demandarei do atalaia. A ti, pois, filho do homem, te constituí por atalaia sobre a casa de Israel. Tu, pois, ouvirás a palavra da minha boca, e lhe darás aviso da minha parte. Se eu disser ao perverso: ó perverso, certamente morrerás, e tu não falares para avisar o perverso do seu caminho, morrerá esse perverso na sua iniquidade, mas o seu sangue eu demandarei de ti. Mas se falares ao perverso para avisares do seu caminho, para que dele se converta, e ele não se converter do seu caminho, morrerá ele na sua iniquidade, mas tu livraste a tua alma. Preste atenção. Qual é a esperança que o povo tem no meio desse caos? A profecia, o atalaia. O que quer dizer isso? Deus estava dizendo lá em pleno cativeiro: 70 anos nós ficaremos aqui, nem um dia mais. Mas ao final de 70 anos, o mesmo Deus que nos trouxe, nos levará de volta. Não teremos mais aquele templo, não teremos mais aquela glória, teremos uma humildade sem fim, mas é nessa humildade que virá o Messias. Qual é o meu papel e o seu papel hoje? Fulano, Beltrano, Ciclano. Isso é rei de Tiro, tá? Isso é Egito. Qual que é o nosso papel? O dia final está para nós e para quem mais? Qual é a grande mensagem que liberta e salva o Brasil e as nações? O rei está voltando. Todos façam o que mesmo? Se arrependam. O rei está voltando. Qual é a principal mensagem para a igreja pregar nesses dias de confusão? O Evangelho. O rei está voltando, irmãos. Não vai dar tempo de ninguém fazer grandes planos e grandes projetos, não, o rei está voltando. Fica de pé. Queria perguntar para você nesta manhã: onde está a sua esperança? Em quem você está botando todas as suas fichas? Um presbítero amado, querido, da Igreja Presbiteriana do Brasil, lá de Salvador, um homem de Deus, na semana postou lá na internet, dizendo: irmãos, me perdoem, porque eu passei o primeiro turno inteiro pedindo voto dos irmãos para uma pessoa que eu achei que era dos nossos, e agora ele se declarou outra coisa. Quando eu vi aquilo, eu printei a tela, eu falei: bingo!
cuidado para você não abraçar os homens e na primeira queda deles você descer junto. Olhe para mim. Abrace Jesus. Esse você pode confiar cegamente. Maldito é o homem. Confiamos em Jesus, tá? Se for juízo, será juízo. Aprendamos no juízo. Se for bênção de Deus, desfrutemos da bênção de Deus, mas é Deus fazendo as duas coisas. Daqui uns dias a gente vai ter noção do que vem pela frente. Mas não se esqueça que é Deus que está fazendo qualquer uma dessas coisas. Vamos orar? Senhor, nos dê graça para que em dias maus reconheçamos que os teus propósitos e planos não falham. O Senhor está sempre ensinando a igreja e nos ensinando também. Pedimos a misericórdia, a graça do Senhor para que em meio às correções aprendamos. Pedimos ao Senhor também que nos conceda clareza de entendimento para que, ó Deus, acreditemos ao Senhor dos exércitos o destino desse país, o destino desse mundo, o destino da nossa própria vida. O Senhor é quem está conduzindo todas as coisas. E nós queremos te pedir, ó Pai, nos traga essa paz, para que tenhamos convicção de que nenhum fato, nenhum mal, nenhuma bênção, nada nos alcançará, sem que seja propósito teu. Nos tempos de bênção, nos dê um coração grato. Nos tempos de aflição, nos dê discernimento. Nos ajude, Pai, a sermos bons servos do Senhor em dias de aflição, em dias de caos. Em meio a essas incertezas e inseguranças todas, que possamos descansar, porque ainda que os tronos terrenos sejam voláteis, passageiros, temporários, o alto e sublime trono continua no mesmo lugar. O Senhor governa tudo e governa a nossa vida também. Nos abençoe nesse dia, oramos em Cristo Jesus. Amém? Deus te abençoe, até a noite, em nome de Jesus.